magnífico reitor, caro vice-presidente da Assembleia Magna da Associação Académica de Coimbra, caro presidente do Conselho Fiscal, caro presidente da Comissão Disciplinar, caro presidente eleito da Mesa da Assembleia Magna, caro presidente eleito da Direção-Geral, senhores vice-reitores, senhora provedora do estudante, senhores diretores das faculdades e departamentos, senhores membros do Conselho Geral, senhores membros do Senado, caros presidentes e demais representantes das associações e federações académicas e de estudantes, senhora administradora do Serviço de Ação Social, senhora diretora do Estado Universitário de Coimbra, caro coordenador do Gabinete do Desporto, caros ex-presidentes da Associação Académica de Coimbra presentes, caros dirigentes dos núcleos de estudantes, das secções culturais e das secções desportivas, caros presidentes e demais representantes dos organismos autónomos culturais, caro presidente do Organismo Autónomo de Futebol, caro Dux Veteranorum, caro secretário-geral da Câmara das Fitas, caros comissários, autoridades presentes, caros parceiros, senhores professores, senhores funcionários, colegas, senhores jornalistas, senhoras e senhores. Esta é a madrugada que eu esperava, o dia inicial inteiro e limpo, onde emergimos da noite e do silêncio e livres, habitando a substância do tempo. Desde o primeiro dia em que atravessei a porta férrea, enquanto estudante e sócio efetivo da Associação Académica de Coimbra, até ao dia de hoje, tanto nos momentos da maior alegria como nas horas da mais dura adversidade, nas conquistas e nas frustrações, na vitória e na derrota. Foi no significado deste poema de Sofia de Melbrenner, foi na esperança dessa madrugada que residiu a chama que me iluminou a cada passo do caminho. Entrei com o receio, a ansiedade e as incertezas que todos partilhamos na hora de um novo começo, mas também com a esperança e o entusiasmo de quem passaria a pertencer a uma academia ímpar. Nasci e cresci em Coimbra, mas só esse sentimento de pertença me permitiu compreender realmente a dimensão do símbolo que, a partir daí, também traria ao peito. À chegada, aprendi o que já sabia, mas ainda não sentia. A académica é muito para além de uma associação de estudantes, muito mais do que um clube desportivo, muito para além de um conjunto de grupos culturais e muito mais do que a soma disso tudo. A Associação Académica de Coimbra é uma causa. Uma causa feita de irreverência e de solidariedade. Uma causa que semeou a República e a democracia no nosso país, que lutou pelo ensino para todos e por uma universidade livre. Uma causa que impulsionou os movimentos culturais que moldaram a sociedade em que hoje vivemos. Uma causa que conquistou glórias desportivas que orgulhariam qualquer emblema do mundo. A causa que levou um grupo de colegas, há quase um século atrás, a enfrentar uma noite de tempestade, desafiar a hierarquia universitária e tomar a Bastilha, conquistando o espaço que os estudantes mereciam na academia. A causa que fez com que o nosso colega se levantasse para pedir a palavra, nos olhos da ditadura, e assim abrisse caminho à liberdade. A causa que motivou gerações e gerações de estudantes a sair à rua em protesto, sacrificando mais do que podemos imaginar na defesa do ensino público, democrático, universal, de qualidade e gratuito. Uma causa que é farol de esperança, bastião de resistência, porta-voz do futuro. Sempre entendi que ser estudante e sê-lo em Coimbra nos coloca sobre os ombros uma especial responsabilidade cívica. Se já assim é por sermos jovens, tanto mais assim será por termos a oportunidade de estudar. E se tanto assim é por sermos estudantes, ainda mais assim será por o sermos em Coimbra. É por isso que nunca perspectivei a participação na Associação Académica de Coimbra como um fim em si mesmo. Isso seria negar a sua própria essência, ignorar a sua matriz identitária e falhar à sua missão. A académica, não apenas enquanto instituição, mas verdadeiramente enquanto causa, cumpre-se quando concretiza as mudanças ambicionadas no presente por cada geração que a protagoniza, quando corresponde às suas expectativas e quando realiza os seus sonhos. A nossa geração cresceu anestesiada por um discurso pequeno e fatalista, que nos disse repetidamente que não há lugar para todos, por uma retórica que propagou a lógica do salve-se quem puder e que nos fez sentir a todo o tempo que entre nós está cada um por si, tudo o que a académica não é. Aqui encontramos um lugar onde a solidariedade é palavra de ordem, onde o inconformismo substitui a resignação, onde a inércia dá lugar à ação e onde jamais haverá espaço para impossíveis. Na académica encontramos um lugar onde se constroem sonhos e se sonham utopias. Logo nas primeiras semanas descobri a paixão genuína de participar. Obrigado. Eu espero que tenham ouvido, se não sou forçado a repetir desde o início. Logo nas primeiras semanas, descobri a paixão genuína de participar ativamente na Associação Académica de Coimbra. A sensação de estar a contribuir para algo infinitamente maior do que cada um de nós, a mover a comunidade a que pertencia por aquilo em que acreditava, a agir com um propósito claro e altruísta. E logo nos primeiros meses provei também o amargo sabor de uma derrota, que embora estivesse apenas no primeiro ano e nem integrasse a lista, senti inteiramente como minha. A frustração de ver ruir os projetos idealizados, de testemunhar a partida de tantos daqueles em quem depositava confiança e de sentir que todo o esforço fora em vão. Não foi.
Nos destroços das expectativas iniciais, no rasto da esperança, reencontrei a máxima de Salgado Zanha, o primeiro presidente da Associação Académica de Coimbra, eleito democraticamente pelos colegas, que tantas e tantas vezes ouvi naqueles primeiros meses. Só é vencido quem desiste de lutar. Provavelmente não aprendi tanto em nenhuma das vitórias que se seguiram quanto aprendi nessa primeira e única derrota. Percebi que nada é tão absoluto como por vezes pensamos e que nem sempre o nosso melhor é suficiente para atingir os objetivos a que nos propomos. Mas, acima de tudo, percebi que o nosso melhor pode sempre ser ainda melhor. Que cada lágrima derramada pode ser combustível para correr mais rápido. E que cada suspiro de desilusão pode ser um impulso para chegar mais longe. Tive a sorte, entretanto, de poder iniciar o meu percurso associativo numa pequena sala desta mesma faculdade. Nas palavras de Rubem Alves, há escolas que são gaiolas e há escolas que são asas. Escolas que são gaiolas existem para que os pássaros desaprendam a arte do voo. Pássaros engaiolados são pássaros sob controle. Engaiolados, o seu dono pode levá-los para onde quiser. Pássaros engaiolados sempre têm um dono. Deixaram de ser pássaros, porque a essência dos pássaros é o voo. Escolas que são asas não amam pássaros engaiolados. O que elas amam são pássaros em voo. Existem para dar aos pássaros coragem para voar. Ensinar o voo, isso elas não podem fazer, porque o voo já nasce dentro dos pássaros. Não pode ser ensinado, só pode ser encorajado. Tive a sorte de iniciar o meu percurso numa daquelas escolas que são asas. Uma escola dentro de outra escola, onde aprendi o valor do mérito, a importância da consciência crítica e o significado da palavra dedicação. Na sala 13, do Núcleo de Estudantes de Direito, amadureci a minha compreensão do que nos rodeia, desenvolvi a minha visão da académica e tive a oportunidade de a servir plenamente pela primeira vez. No Núcleo de Estudantes de Direito, como mais tarde na Direção-Geral, comprovei a crença que tinha à chegada. Na académica não há impossíveis e a mudança está sempre, à distância de uma decisão. Hoje, no encerrar destes 2 anos em que tive o privilégio de liderar a instituição, não tenho maior orgulho do que o de termos sido prova viva da possibilidade. Isso, mais do que qualquer outra coisa, e independentemente dos juízos de valor que se possam fazer acerca do nosso trabalho, fomos com toda a certeza. Fomos prova disso quando nos propusemos devolver a académica aos estudantes, ir a eleições contra lógicas instaladas há anos. Fomos prova disso quando concretizamos em Coimbra o evento a que tantos vaticinaram o insucesso. Fomos prova disso quando fizemos das lutas utópicas vitórias políticas categóricas. Dirigir a Associação Académica de Coimbra, à altura da exigência do símbolo que representamos, implica atuar em coerência com o seu ADN, respeitar a sua identidade. Entendo que só assim, e de nenhuma outra maneira, se a pode honrar, dignificar e cumprir. Perdemos-nos nós próprios, quando comprometemos os ideais que defendemos, e por isso tentei, a cada passo, traduzir na minha ação os princípios, valores e ideais que lhe são inerentes. O mais importante pressuposto dessa tarefa é assumir para nós próprios a responsabilidade de ser e de estar como a académica, radicalmente livres. Livres de quaisquer grilhões ou amarras, do passado ou do presente, de qualquer ordem, que pretendam anexar o seu valor, subverter o seu desígnio ou condicionar a sua ação. Livre de espírito e, por isso, capaz de fazer o que está certo, independentemente das consequências. Capaz de substituir o fácil pelo difícil, de abdicar da conveniência em nome da consciência. A todo o tempo, tentei que a nossa atuação se pautasse por essa forma de estar e de ser, radicalmente livre. E creio que o conseguimos. Tanto assim foi que tivemos que aprender muito rapidamente a lidar com a crítica e com a pressão acrescida de estarmos a desbravar terreno até então intocado. Mas sabíamos ao que vínhamos e, felizmente, nunca tivemos medo do fogo. A partir de um determinado nível de intervenção, se quer mudar profundamente, criar de novo e construir mais alto, é preciso tomar as decisões que custam. E a partir de determinado nível de intervenção, essas decisões acarretam consequências que ultrapassam o escrutínio racional da nossa atividade. Passar por entre os pingos da chuva e sair ileso da tempestade será sempre mais fácil, mas não está à altura do símbolo que representamos. Porque é nos momentos complicados, confusos e difíceis que cada um escolhe o seu lado na história. Nos momentos de decidir entre o certo e difícil e o simples e errado. Entre a preservação do nosso próprio nome ou do nome da instituição. Entre opções próximas, mas mutuamente exclusivas. Entre o conforto do afastamento e a obrigação ética de agir. É nesses momentos que cada um escolhe o seu lado da história. São decisões cujo conteúdo ou o ruído produzido à sua volta não permitem a concordância de todos, ou sequer da maioria, e para as quais é necessária a força para as tomar de qualquer maneira, que só encontramos nessa forma de ser e de estar radicalmente livre. Devemos sempre reconhecer que tudo o que fomos e fizemos poderia ser aperfeiçoado, e a névoa no caminho nem sempre nos permitiu conduzir todos os processos ou expressar todas as posições da melhor maneira. Mas as suas imperfeições não excluem a pertinência ou a necessidade de nenhuma das decisões difíceis. E os conflitos, que muitas delas abriram ao longo destes 2 anos, eram absolutamente necessários, saudáveis e repeti-os todos outra vez. Mas embora essas disputas os tenham forçado, nunca podemos deixar que elas quebrem os laços que nos unem. Porque no fim do dia, jogamos todos a mesma equipa e o símbolo que nos apaixona é o mesmo.
No dia de hoje, termina um ciclo na Associação Académica de Coimbra e também o mais bonito e intenso capítulo da minha vida até agora. Mas jamais estaria aqui sem a força das pessoas que me incentivaram, sem a inspiração das que me motivaram, sem o apoio das centenas que me ajudaram e sem o contributo de todas aquelas com quem trabalhei. A todos, um enorme obrigado. À minha família, por ter feito de mim quem sou e por me ter possibilitado viver esta aventura. Especialmente aos meus 4 avós, que me esforcei por orgulhar, e aos meus pais, que me conhecem melhor do que eu próprio e que nos momentos decisivos tiveram sempre a palavra certa. Tenho consciência da sorte que tenho. Aos meus amigos de sempre, o João Moreno, o Bernardo Lemos, o Érico Jorge, Eduardo Neves, Luís Góis, Pedro Eduardo, Bernardo Pratas, João Teles, António Moreno, Francisco Marques, José Batalí, Manuel Portugal, Bernardo Pereira e Pedro Quintal. Prometo que a partir de amanhã o registro da cidadania vai ser muito melhor. Muito especialmente ao João Afonso Portugal, por continuar sempre comigo. À Carolina Gouveia, pela companhia, pela paciência, por durante anos me ter trazido de volta para mim próprio sempre que me perdia e por tudo. A todos os exemplos e aos amigos que aqui fiz, na Faculdade de Direito, e que levo comigo para a vida. Ao André Costa, ao Elson Rodrigues, ao Luís Castro, à Ana Trigo, à Catarina Lourenço, ao António Arnaud, ao João Nuno Silva, ao José Marcelino e à Renata Esteves, obrigado por todo o apoio e inspiração. Às minhas equipas do Núcleo de Estudantes de Direito, por me terem feito crescer. Ao João Prata, ao Pedro Ventura, ao Flávio Tribuna, ao Miguel Medeiros, ao Hugo Bastos, à Gabriela Lacerda e à Ana Isabel Rodrigues, por toda a amizade e incentivo. À Catarina Reimão, pelo espírito que sempre partilhamos e para sempre partilharemos. E à Joana Sá Pereira, pelas incontáveis vitórias lado a lado e pelo apoio incondicional. Ao Fernando Marques, à Adriana Pereira, à Beatriz Soares e a todos os que ontem e hoje continuam a levar o nome do Núcleo de Estudantes de Direito e da Académica a partir da nossa Sala 13. Aos 2 presidentes da Académica que acompanhei e cujo exemplo moldou decisivamente a minha atuação, o Bruno Matias e o José Dias. Muito obrigado, uma vez mais, pelas oportunidades que ambos me proporcionaram. E também a outros 2 companheiros de viagem, o Manuel Lourenço e o Jonathan Torres, por terem embarcado comigo na missão humanitária que se impunha. A todos os que colaboraram connosco ao longo dos últimos 2 anos. Ao Sr. Reitor, pela disponibilidade e pelo respeito, e na sua pessoa a todas e todos aqueles com quem colaborámos na Universidade de Coimbra. Ao Mário Santos, em particular, pela amizade e pela extraordinária competência. Ao Pedro Roxo, pela cooperação permanente em nome de uma só académica. E um gigante obrigado a um dos nossos maiores, inspirador, íntegro e gentil, personificação plena da Academia que nos deixou este ano, o Reitor Rui de Alarcão. Aos funcionários que trabalharam ao nosso lado todos os dias. Não é fácil encontrar gente com tanto carinho pela nossa casa como eles têm e, por isso, a minha sincera admiração. Foi um gosto enorme ter conhecido todos e cada um deles. Aos meus colegas presidentes, que ao meu lado caminharam, ao Tiago Oliveira, ao Pedro Filipe, ao João Leão e, em particular, ao Érico Jorge e ao Jorge Graça, que ofereceram ao Conselho Fiscal a credibilidade que precisava com os novos estatutos. Obrigado pela cooperação e parabéns aos 2. Aos que me acompanharam no primeiro mandato, renovo o agradecimento que há um ano lhes dirigi, na certeza de que todos e cada um deles faz parte de nós. E àqueles que comigo trilharam este caminho em 2018, devo eterna gratidão por me terem permitido liderá-los, por me terem possibilitado a experiência de dirigir com eles a maior, mais antiga e prestigiada instituição estudantil do país, e por terem oferecido, com o seu esforço, a sua entrega e o seu trabalho, um pedaço de história palpável e que muito me orgulha a Associação Académica de Coimbra. Obrigado à Jéssica Carvalho, ao Miguel Lopes, à Margarida Ramírez, ao Steven Figueira, à Diana Pereira, ao Tiago Soto, à Sara Pissarra, ao Carlos Travassos, à Beatriz Bandarra, ao António Fraga, ao João Fulgêncio, ao António Madaleno, ao Fábio Pedrocchi e ao Joaquim Nolasco, pelo trabalho que fizeram e tudo o que deram à Académica. Ao João Dias, por ter sido o herói das relações externas. Ao João Francisco, pela liberdade de pensamento que nos permitiu ver mais além. Ao Diogo Videira, pelo inconformismo e por todas as lutas que partilhamos. À Catarina Paz Rodrigues, por ter oferecido método e organização à nossa discussão política. À Catarina Duarte, por ter provado que na Académica há espaço para todos. Ao João Assunção, pela enorme vontade de contribuir que se transformou num contributo valiosíssimo. À Raquel Martins, pela competência, profissionalismo e espírito de trabalho que a distinguem. Ao Amilcar Prata, pelo espírito crítico e pelo gosto permanente de intervir.
À Mafalda Perdigão, pela presença permanente e pelo gosto de trabalhar para a Académica. À Joana Filipa, pela vontade de mudar o mundo que a move todos os dias. Ao Zé Dias, pelo interesse em transformar toda a Académica e não apenas a sua área de atuação. Ao Gonçalo Correia, pela disponibilidade para oferecer a boa imagem merecida a tudo o que fizemos. À Inês Castro, pela entrega e pelo amor à camisola que demonstrou a todo o tempo. Ao Rui Pinto, pelo espírito e pela disponibilidade permanente para ajudar. Ao Renato Silva, pela discreta mas intensa dedicação à Académica. Ao Filipe Gonçalves, pelas ideias e pela paixão que nutre pelo nosso emblema. Ao António Ladeira, pela peculiaridade da pessoa e pelo espírito de grupo. Ao Guilherme São Pedro, pela singularidade da pessoa e pela incomensurável paixão pela Académica e por todos os momentos que nos proporcionou. Ao Gonçalo Santos, por ter recuperado as esperanças da nossa cultura e por tudo o que deu à casa, que será sempre sua. À Sara Andrade, pelo gosto genuíno de contribuir e de trabalhar em equipa. À Bárbara Borges, pelo sentimento de pertença à causa que personificou e por tantas vezes ter segurado as pontas quando era preciso. Ao Rodrigo Ribeiro, pela humildade e rigor com que encarou o nosso trabalho desde a primeira hora. Ao Raul Garcia, pela evolução que testemunhámos, pelo carinho que desenvolveu pela Académica e pela boa disposição de sempre. À Beatriz Banaco, pela segurança de que tudo corria bem, pela notável dedicação e pelo espírito de equipa. Ao António Silva, por todo o trabalho difícil e invisível que fez sem o merecido reconhecimento. Ao Vítor Hugo Ribeiro, por ter surpreendido tudo e todos pela disponibilidade e pelas capacidades que demonstrou desde o início. Ao Manuel Conceição, pela grande amizade, pelo profundo amor à causa que evidenciaste e pela atitude que demonstraste nos momentos difíceis. Ao Marco Moreira, pela amizade, pela dedicação à causa e pela longa conversa que mantivemos a espaços ao longo dos últimos 2 anos. A cada passo, fizeste-me olhar com mais clareza para o que fui e fiz e foi um gosto enorme caminhar ao teu lado. Ao Bruno Magalhães, pela amizade, pela lealdade, pela autenticidade e pela devoção ao emblema que todos amamos. Obrigado pela oportunidade de ter conhecido. Ao Mário Teles, pelo amor à casa e pela entrega ao trabalho que ela exige. Independentemente de algumas discordâncias, sei bem que não há muitos a sentir o que tu sentes pela Académica. À Cristina Figueiredo, pela competência, pelo interesse e por todo o empenho em construir uma Académica melhor. Foste o meu escrutínio interno e acredito que isso contribuiu muitas vezes para que as coisas acontecessem. Muito obrigado. À melhor secretária do mundo, por ter sido condição necessária do mero funcionamento da Direção-Geral. Obrigado. Obrigado pela segurança de que nada nunca iria falhar e pelas chamadas de atenção cruciais que sempre descarrilava. Não dá para imaginar nenhum dos nossos sucessos sem Salomé Afonso, demos-lhe todos e cada um deles. Devo dizer, sem qualquer reserva, que do teu perfeccionismo resultou nada mais nada menos do que um trabalho perfeito, inédito e irrepetível. A Mariana Rodrigues, companheira de luta todas as horas. O seu espírito combativo, solidário, rebelde e perseverante é o espírito da Académica. Depois de 4 anos a dirigir a política educativa, serão muito poucos os de nós que sairão com o currículo de conquistas da Mariana. E estou certo de que nenhum jamais saiu com tamanha dignidade de espírito. Obrigado, em nome da Associação Académica de Coimbra, pelo contributo absolutamente extraordinário que deste abnegadamente à casa e pelo qual todos estaremos eternamente em dívida. A Ana Fernandes, por ter sido a melhor vice-presidente que poderia ter tido. Muito obrigado pela disponibilidade, pela clarividência e pela enorme maturidade que me dispensaram de preocupações sobre qualquer assunto que estivesse a teu cargo. Tantas vezes, voz da consciência nos momentos de decisão, esteve na Ana um equilíbrio fundamental para que tudo resultasse. No que dependeu de ti, só tivemos sucessos. E estou certo de que o futuro te reserva muitos outros. Ao novo Presidente da Direção-Geral da Associação Académica de Coimbra, Daniel Azanha. Recordarei para sempre o companheirismo destes 2 anos e a cumplicidade que mantivemos em algumas das alturas mais difíceis que atravessámos juntos. Foi um privilégio ter assistido ao teu desenvolvimento desde a primeira hora na Direção-Geral e no novo desafio que começará dentro de minutos,
não percas o humor e a alegria de trabalhar para a Académica, que tantas vezes os mantiveram estáveis e capazes de o fazer nos momentos mais adversos. Todos sabemos que o sucesso está mais uma vez ao teu alcance. Muita força e um enorme obrigado. Ao José Pedro Bares, pela lealdade àqueles de quem gosta, pelo tremendo espírito de sacrifício por aquilo em que acredita, pelo raro amor à Académica e por ser uma daquelas pessoas que dá sentido à palavra amigo. São fortes as memórias conjuntas que daqui levamos, acima de tudo, porque foi nas horas mais negras e nos momentos mais difíceis que estiveste sempre lá. Por tudo, um obrigado do tamanho do mundo, companheiro. Ao maior dos maiores, o melhor administrador que alguma vez a Associação Académica de Coimbra poderia ter tido. Não consigo olhar para o que fizemos nestes 2 anos de direção-geral sem considerar que metade do trabalho, das responsabilidades e das preocupações foram dele. Metade ou muito mais que isso. A verdade é que era o João Ferreira que calhava os problemas difíceis que mais ninguém podia ou conseguia resolver. Era ele que segurava a casa e era ele que apagava os fogos do cotidiano. Com profissionalismo e rigor, entrega e paixão, com bondade genuína e humanidade, marcaste uma era na Associação Académica de Coimbra e subiste à altura da cadeira onde sentaste a um patamar nunca antes alcançado. Nunca esquecerei as alturas em que todos saíam e sobrávamos nós para o que estava por fazer. As decisões mais importantes que tomámos em conjunto e a evolução que ambos atravessámos, desde as dificuldades dos primeiros dias até à dupla que formámos nos últimos. Não tenhas dúvidas de que a tua obra ficará para sempre inscrita em letras grandes na história da Associação Académica de Coimbra. Para o João, uma salva de palmas. Por fim, a todos os obreiros invisíveis do sucesso, cujo rosto não figurou nos cartazes, mas que estiveram sempre lá, pela causa, a dar o que tinham e o que não tinham à Académica. São esses, mesmo que não o saibam, que escreveram a nossa história. E, acima de tudo, um gigante obrigado, do fundo do coração, a todos os meus colegas, por me terem concedido a imensa honra de os representar. Destes 2 anos ficam as conquistas, as falhas, as vitórias, os insucessos. Fica uma nova forma de estar e a prova da possibilidade. Provámos que é possível reformar a casa internamente e criar condições plenas de funcionamento que correspondam à sua complexidade, com os primeiros regulamentos internos de secretaria e gestão financeira que fizemos aprovar. Provámos que há uma académica sem feudos nem senhores, nem empresas familiares, e em que somos todos iguais, com a vitória histórica que alcançámos há um ano atrás. Provámos que a queima das fitas não tem que ser uma ilha distante, mas pode ouvir os estudantes, como finalmente o fez no referendo à Garraiada e noutros momentos. Provámos que a festa das latas pode ser simultaneamente maior e mais rentável, o que nos permitiu deixar a Académica financeiramente saudável na hora de sair. Provámos que o desporto também é uma prioridade de longo prazo na Académica e chegámos a acordo com o AF para a assistência do pavilhão Jorge Anjinho, que espero que seja objeto da melhor atenção pelo Instituto Português do Desporto e Juventude e pela Câmara Municipal de Coimbra, na sequência da tempestade que nos assolou. Provámos, com as demais entidades parceiras, que uns Jogos Europeus Universitários em Coimbra não são apenas possíveis, como aconteceram e foram amplamente considerados os melhores de sempre. Provámos que a nossa academia ainda é diferente, ao tornarmos a Universidade de Coimbra na primeira instituição de ensino superior a discutir e rejeitar o regime fundacional, por unanimidade, contra todas as probabilidades, depois de mais de um ano de luta, reivindicação e muito diálogo. Provámos que vale a pena sair à rua, como fizemos em março deste ano, quando até as propinas, luta dada como perdida por quase todos os que nos rodeavam, transformámos de delírio inconsequente em bandeira política nacional. Pela primeira vez de sempre, depois de mais de 2 décadas de resistência, a propina máxima reduz mais de 200 euros e a eliminação das propinas é proposta pelo Governo, por números de deputados da Assembleia da República e pelo Presidente da República. No fundo, saio convicto de que cumprimos integralmente a nossa missão. Termino este capítulo como comecei, com a mesma crença que trazia à chegada, mas reforçada pela experiência de participar na mais bonita causa que alguma vez conheci. Cheguei a acreditar que era em recantos do mundo como este que se mudava ao presente e se construía ao futuro. Hoje saio com essa certeza. Cheguei a acreditar que todas as gerações têm o potencial para realizar os seus sonhos, independentemente dos rótulos que lhes são colados pelas anteriores. E hoje saio com essa certeza. As despedidas assumem necessariamente uma carga triste e podem revestir-se de um peso difícil de suportar. Vou ter saudades, vamos ter saudades.
O telefone a tocar, a pressão constante, o corredor da direção-geral, a companhia dos melhores e tudo o resto que continuará a habitar o nosso imaginário daqueles que foram, provavelmente, os melhores anos das nossas vidas. É um processo penoso, mas necessário. Mas o que aqui fomos e fizemos ficou inscrito para sempre na história da instituição que todos acarinhamos. E nós mesmos, por outro lado, transportá-la-emos connosco para sempre. Não apenas sob a forma de saudade, mas sob a forma de causa, de ideal, de forma de estar. Não para nos transformarmos em eternos comentadores do estado de coisas, à luz de uma obra passada que nos orgulha, mas para intervir, para pedir a palavra, para pôr as mãos à obra, para mudar o presente, mudar o futuro, quebrar os sistemas que nos assombrarem e construir amanhã o amanhã que sonhamos. Podemos até pertencer à primeira geração com expectativas mais baixas do que a anterior no nosso país, mas tivemos a sorte de nos encontrar no caminho com um farol de esperança, um bastião de resistência, um porta-voz do futuro, a Associação Académica de Coimbra. Essa, também, uma daquelas escolas que são asas. Uma escola que nos ensinou que na linha de partida o caminho se faz caminhando. Uma escola que nos ensinou a ver no que sonhamos e ambicionamos a própria determinação daquilo que somos e que fazemos. Uma escola que nos ensinou que a mudança está sempre à distância de uma decisão e que ousar pode não ser fácil, mas torna tudo tangível. É nossa a geração, é nossa a criação. Quaisquer que sejam os caminhos por onde o futuro levar cada um de nós, recordemos sempre o inconformismo genético que aqui adquirimos, a insistência nos pequenos impossíveis que nos trouxe as conquistas e aquela certeza que tínhamos desde o início, inscrita numa das muitas placas do Penedo da Saudade. É nossa a geração, é nossa a criação. E desde já declaramos, venceremos, quer queiram, quer não. Aos que ficam, aos que vão, aqui, na cidade, no país, no mundo, hoje, amanhã e para o resto da vida. Continuemos com o mesmo brilho nos olhos, a busca determinada, ávida, incessante, por essa tão esperada madrugada. O dia inicial inteiro e limpo, onde emergimos da noite e do silêncio e livres, habitamos a substância do tempo. Muito, muito obrigado. Viva a Associação Académica de Coimbra. Sejam bem-vindos ao TVC. Estudantes. Para estudantes. TVAC.